Sou o professor Arthur Camargos e sou orientador de estudos do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Nós acabamos de encerrar nossa formação aqui de 2016 na cidade de Leopoldina, que pegou alguns polos aqui da região, e nós percebemos a necessidade de abordar novamente a construção da sequência didática, já que uma das tarefas que nós temos agora é elaborar uma sequência didática com as professoras alfabetizadoras. Então, eu estou me reportando aqui ao material de formação do ano de 2013, caderno 6, ok? No caso que eu peguei o do ano 2, mas as professoras alfabetizadoras poderão pegar de qualquer ano, o ano 1, ano 2, ano 3, que elas vão encontrar o mesmo conteúdo. Okay? O que vai diferenciar é o aprofundamento que você vai dar em cada ano, certo? Então, olha só, pessoal. Esclarecendo então que este vídeo vai servir para ajudar as professoras alfabetizadoras a criarem a sequência didática que elas vão ter que fazer, certo? E além disso, esse vídeo pode ser usado em outros contextos de formação também, beleza? Vamos começar então. Estou aqui no capítulo da organização do trabalho pedagógico por sequências didáticas. Material no meu computador, estou lendo aqui. Percebendo que eu estou num ambiente diferente da minha casa. Geralmente eu gravo na cozinha da minha casa. Hoje estou no quarto de hotel aqui em Leopoldina. Eu começo dizendo então que a sequência didática ela é um procedimento de ensino em que um conteúdo específico é focalizado em passos ou etapas encadeadas, tornando mais eficiente o processo de aprendizagem. É uma forma que o professor tem de trabalhar de maneira inovadora com seu aluno, criando uma sequência de atividades que parta do zero e chegue até um produto final. Do zero nem tanto, porque nós sabemos que o aluno tem conhecimento prévio, sim. Beleza? Ao mesmo tempo, a sequência didática permite estudar conteúdos de várias áreas do conhecimento, porque o nosso planejamento de ensino ele não pode parar em função de um conteúdo específico de língua portuguesa ou de matemática, por exemplo. Então é ideal que você trabalhe o seu conteúdo da sequência didática articulado com conteúdo de outras disciplinas, dando seguimento ao seu planejamento didático. A diferença entre o planejamento do projeto didático, a diferença entre o projeto didático e a sequência didática é essa daqui, ó. Na sequência, você, professor, controla mais o procedimento de planejamento das atividades, enquanto no projeto não tem mais autonomia de ação. No projeto, você pode construí-lo coletivamente com a sua turma. Lá na sequência didática, você sabe qual a necessidade da sua sala de aula e você já monta a sequência e leva ela prontinha para ser aplicada. É uma diferença bem básica, ok? Estamos utilizando a perspectiva teórica proposta por Shinoli e Dawes, ok? Na sequência didática, o professor tem um maior do processo de planejamento das atividades, enquanto que no projeto, geralmente, ele se inicia do questionamento, da dúvida, do cotidiano dos alunos e tem a participação no planejamento e na execução, ok? De uma forma ou de outra, a sequência didática, ela coloca o aluno em uma posição de atividade. O planejamento do professor, mas quem vai executar, quem vai construir o conhecimento na sequência, continua sendo o aluno. O professor é o mediador, o coordenador da atividade, ok? Preste atenção, pessoal. O papel do professor, tanto no projeto quanto na sequência, como eu acabei de falar, é de mediador. Isso não significa que ele vai apenas observar, ele tem que intervir. A sistematização dos conhecimentos é papel do professor, ok? Nós precisamos que o professor tenha consciência disso, senão nós vamos cair num laissez-faire pedagógico, onde para o professor tudo é aceito, tudo pode em relação ao procedimento de aprendizagem, ok? Nós precisamos então garantir a sistematização, o aprofundamento dos conteúdos, ok? Shinoli e Dawes e alguns colaboradores consideram que uma sequência didática tem a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero de texto que ele não domina ainda, certo? Então, esse gênero textual pode ser tanto oral quanto escrito e o objetivo ali é que ele domine as técnicas de como produzir aquele texto, falando ou escrevendo. Essa é a perspectiva de Shinoli e Dawes, certo? Outros autores falam de sequência para outros conteúdos, igual matemática e outros,
mas nesse momento aqui estamos abordando a sequência didática focada em um gênero textual, porque ela tem muito a ver com a tarefa que as professoras alfabetizadoras têm nessa segunda formação agora de dezembro, porque pede-se para que elas formulem uma sequência didática a partir de um livro da caixa de livros apresentada ali pelo MEC, né, em função do PNAEC. Ok? Pessoal, para Shunoli Daos, a sequência didática tem realmente uma sequência de etapas. Seria a apresentação da situação, a produção inicial, módulo 1, módulo 2, módulo N, entre aspas, ou seja, quantos módulos forem necessários, claro, com devido equilíbrio, e uma produção final. Certo? Qualquer dúvida, a gente deixa no comentário do vídeo, que eu faço questão de ajudar vocês aí a compreender o conteúdo, ok? A apresentação da situação visa, né, tem o objetivo de expor aos alunos de forma bem detalhada o que se espera deles. Que gênero textual será trabalhado? É oral? É escrito? Como serão as atividades? O que é que o aluno vai ter que fazer para que ele possa ter comprometimento? Neste momento, o papel do professor é de ajudar o aluno a entender que ele é bom para ele. Então, o professor tem que convencer este aluno com argumentos reais e positivos. Okay? Então, gente, logo depois, a primeira produção, a sondagem. O professor, então, pede ao aluno que produza um gênero textual que vai ser trabalhado, por exemplo, uma notícia de jornal, pode ser um jornal falado, um jornal escrito. O aluno produz do jeito que ele sabe e o professor avalia, observa quais são as habilidades que ele já tem desenvolvidas ou estão em desenvolvimento ou quais são as suas dificuldades, certo? Saber onde o aluno está é fundamental. Nessa fase aqui, nós identificamos os saberes prévios do aluno e suas dificuldades, ok? A partir daqui, o professor tem uma noção melhor do que ele vai planejar, do que ele vai fazer com aquele aluno. Os módulos são as atividades, exercícios que o professor vai desenvolver para poder sanar aquelas dificuldades e aprofundar o conteúdo, expandir de acordo com o nível, né, daquele ano, se é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Okay? Lembrando também que este vídeo pode ser usado por professor de quarto, quinto, sexto, de que ano for, que for trabalhar ali com os gêneros textuais. Então, os módulos são exatamente a atividade de ensino, as atividades de ensino do professor. É aqui que ele vai propor atividades onde o aluno vai explorar o que já sabe, se deparar com suas dificuldades, tendo o apoio dos colegas, o apoio do professor, para poder avançar, para sanar dúvidas. O professor pode dar uma aula expositiva ali naquele momento, uma breve aula expositiva sobre o que é, né, o mais correto naquela atividade. Ele pode explorar vídeos, ele pode explorar livros, textos, o recurso que ele achar melhor naquele momento ali, o que ele dominar, o que ele tiver disponível para ele e aquilo que for também de acordo com o interesse dos seus alunos. Então, o professor, nos módulos, vai planejar minuciosamente, cuidadosamente, a sequência das atividades. É aqui que nós encontramos, né, a estrutura básica da sequência didática, que faz, inclusive, com que a sequência tenha o nome de sequência. Ok? Cuidado, professor. Você precisa aqui perceber um nível de gradação nas dificuldades. Pega as dificuldades mais simples, mais elementares, as mais básicas e vai evoluindo. E você não fique somente nas dificuldades. Você também tem que perceber se, mesmo trabalhando com as habilidades, se não estão faltando outros conteúdos que são fundamentais ali para aquele gênero textual ser bem produzido, no oral ou no escrito. Ok? Então, perceba toda a profundidade, né, e a gama de conteúdos daquela proposta de gênero textual que você está abordando. Ok? Nós vamos destacar o seguinte, no finalzinho da página 29 aqui, desse material que eu estou utilizando, que o aluno precisa exercitar a habilidade de compreensão e produção de texto. Ao mesmo tempo que ele está produzindo um texto, você vai trabalhar com ele a compreensão e a produção desse texto. Ele precisa entender o que está fazendo, entender aquele gênero, porque o dia que ele se deparar com com um texto daquele gênero que não produziu, ele vai conseguir entender. Ele vai entender as etapas, ok? Ele tem que se apropriar da estrutura daquele gênero textual que ele está estudando, a sua linguagem, e também situar a finalidade, os objetivos de produção daquele gênero. Eu vou pular uma parte aqui, que está nas páginas
pedacinho 32, onde fala, né, de algumas sugestões ali do que fazer, as atividades que você pode desenvolver nos módulos, direto para a produção final. E por que que eu pulei aquela parte? O professor pode baixar esse material em casa, estudar, né, verificar qual o encaminhamento que ele vai dar para os módulos, porque já é uma questão dele resolver no momento lá, qual a realidade dele, qual o livro dele, qual a habilidade que ele tem enquanto professor para trabalhar uma atividade ou talvez não outra, então isso fica a critério dele. Em relação à produção final, pessoal, o aluno apresenta, então, no final do trabalho, de forma prática, os conhecimentos que ele adquiriu. Ele produz um novo texto. Lembra da produção inicial? Agora ele faz a produção final. E aí o professor tem condições de avaliar se esse aluno evoluiu em relação à primeira atividade ou não. Em relação à produção que ele fez lá na época, na fase da sondagem, né? E beleza, o aluno não evoluiu. O que nós precisamos fazer? Intervenção pedagógica. Beleza, o aluno evoluiu. O que nós fazemos? Nós vamos avaliar, vamos verificar se não tem alguma habilidade que precisa ser solidificada, concretizada, consolidada. Proporemos, né, novas intervenções pedagógicas se for necessário, mas nós precisamos colocar o aluno consciente do seu próprio processo de evolução. Eu considero isso enquanto professor. O aluno tem que perceber se ele evoluiu ou não, para que ele possa, inclusive, saber se quando não evoluiu, o que ele vai fazer, qual vai ser a sua parcela de contribuição para sanar a sua própria dificuldade. Uma parte é do professor, a outra parte é do aluno. Lembrando que a gente não consegue colocar conhecimento pronto na mente e na cabeça do aluno. Né? Então, olha só. Essa produção final deve ser avaliada pelo professor, certo? Na perspectiva de avaliação somativa, lembrando-se de que as atividades que desenvolveram, que o professor desenvolveu com seus alunos nos módulos, vão servir de avaliação progressiva, formativa, ao longo do processo. E a produção final é uma avaliação somativa, que é feita no final do processo. Ok? Pessoal, então essas as considerações que eu tinha a fazer para vocês a partir dos referenciais teóricos propostos pelo PENAIC de 2013. Ok? Qualquer dúvida, eu reforço, comentários aí no vídeo.